quem as pessoas dizem que eu sou? Eles disseram, alguns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Ele disse, mas quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, claro, imediatamente falou, porque Pedro tinha uma agressiva e ousada personalidade. Isto pôs em apuros algumas vezes, mas pelo menos ele não era passivo, sem fazer nada. E então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu e disse, não foi carne e sangue que lhes revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo, você é Pedro, um pedaço da rocha. E nesta rocha, e na verdade a rocha não era Pedro, a rocha que ele se referia era a fé de Pedro, que ele deu a Pedro. E nela edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nela eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra ela. Eu não sei quanto da Bíblia você leu, mas se você quiser, você pode pular para o final e descobrirá que já ganhamos. Amém? E então, embora realmente queiramos fazer a nossa parte para tentar ver as coisas mudando na América e nós queiramos ver o maior número de pessoas possível trazidas para o reino, e ouçam, nós não temos que nos preocupar com tudo o que está acontecendo à nossa volta. Não precisamos viver com medo. Você não precisa se preocupar, porque isto não lhe fará bem, não mudará nada. E a Bíblia diz, somos mais que vencedores. O que isso significa? Eu consigo entender o que é um vencedor, mas o que significa ser mais que vencedor? Isso é mais uma ideia minha, sabe? Mas acho que isso significa que já tivemos várias experiências com Deus, e então cremos em sua palavra. Então nós sabemos que nós já temos a vitória antes mesmo de termos o problema. Agora quero que pense nisso, porque você vai ter problemas na vida. Tivemos vários problemas hoje, falarei disso mais tarde, e são poucos os dias em que quero dizer, você acha que o diabo nos deixa em paz porque vamos pelo mundo fazendo isso? Não. Seria muito fácil. Então, você apenas decide. Haverá provações e tribulações em sua vida, e nem todas as tempestades estão na previsão, nem sempre sabemos quando chegarão, e então apenas decida que não importa o que você tenha que passar, todo mundo diga passar. Veja, muitas vezes as pessoas querem contar o que estão passando. E eu digo, louvado seja Deus que você esteja passando e não está preso no meio em algum lugar. Eu já passei por muitas coisas, mas o meu testemunho é, eu ainda estou aqui. E esse é um bom testemunho, quando podemos passar por muitas coisas difíceis e dizer, ainda estou de pé, ainda acredito em Deus, eu amo Jesus, eu não desistirei jamais, eu estarei aqui, esperando Cristo voltar para me buscar. Então, não precisamos ter medo de problemas, ninguém gosta disso. Mas estou te encorajando a não viver com medo. E você pode fazer o que quiser sobre ler notícias e ouvir todo esse lixo, mas eu não perderia tempo com isso, porque a maior parte não é verdade. E, sabe, para eles, se não for uma notícia ruim, não é notícia, então tudo é má notícia, sabe? E eu prefiro ficar com as boas novas, sabe? Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, e a tolice, a bobagem de algumas coisas que estão acontecendo, mas não ajudará nada se apenas sentarmos e fofocarmos a respeito e entrarmos nas redes sociais e resmungar e reclamar. Temos que orar e nós temos que votar em todas as eleições, quer sintamos vontade ou não, e se você não vota, não tem o direito de reclamar. Amém? Mas nós não temos que ter medo. Só quero que você se lembre, você não precisa ter medo.
E assim então Jesus continua dizendo a Pedro. O ar virou as minhas páginas e ele disse: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Chaves trancam e destrancam coisas. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que vocês trancarem, declararem ser impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já está amarrado no céu. Agora, esta é a tradução amplificada, e eu gosto muito mais desta. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Sabe, nós não mandamos no céu, mas como filhos de Deus nos foi dada a autoridade para trabalhar com Deus, para trazer o céu para a terra. Então, ele diz que você pode amarrar e liberar de acordo com o que está acontecendo no céu. Agora, eu fui à igreja por muitos e muitos e muitos anos antes mesmo de entender que o diabo ele era real. Sabe, eu ouvia falar dele na igreja, mas eu realmente nunca soube que ele era um inimigo real, sabe? Um verdadeiro e real inimigo. E muitas vezes nós jogamos a culpa do problema numa pessoa e coisas, mas é o diabo que está por trás de cada pedacinho daquilo. Quando Pedro chamou Jesus de lado e o repreendeu, eu não posso imaginar tamanha burrice, mas somos assim. Jesus estava tentando lhes dizer que era hora de ir para Jerusalém, de como ele iria morrer. Ele estava sendo muito sério e Pedro puxa Jesus de lado e diz: "Oh, não, Senhor, isso não vai acontecer com você." E imediatamente Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa, uma pedra de tropeço no meu caminho." Ele não pensou duas vezes, não perdeu tempo. Agora, ele não estava chamando Pedro de diabo, mas ele sabia que era o diabo trabalhando através de Pedro. Veja, e algo que você tem que entender, mesmo as pessoas que realmente amam você, muitas vezes vão, sem saber, deixar o diabo trabalhar através delas para tentar desencorajá-lo ou impedi-lo de fazer o que acredita que Deus está pedindo que você faça. Quando Deus falou comigo sobre ensinar a sua palavra, as pessoas sempre querem saber como sabe se algo é de Deus. Bem, sabe, no meu caso eu apenas sabia, eu não ouvi uma voz audível, mas quando Deus o chama para fazer algo, Ele lhe dá uma verdadeira paixão por aquilo e você não consegue evitar, tem que fazer aquilo. Você não consegue se segurar. E claro, isso já faz muito tempo, mas sabe, tantas pessoas que me amavam tentaram desencorajar-me. Disseram que eu não podia fazer isso porque era mulher, que eu não tinha ouvido de Deus porque eu era mulher e mulheres não faziam aquilo. E então eu disse a Deus um dia: "Eu não posso fazer isso, sou uma mulher." E Ele me lembrou que Ele sabia o meu sexo quando me chamou. E então você tem que entender que algumas das coisas que Paulo disse eram a cultura da época. Então, sabe, eu quero que você tenha em mente que você, não estou te dizendo para nunca ouvir ninguém, mas pode haver alguns de vocês aqui hoje que estão em um lugar real de decisão em sua vida e é bom obter conselhos se você buscá-los nas pessoas certas. A Bíblia diz para não aceitar conselhos dos ímpios, mas mais do que qualquer outra pessoa, você precisa ouvir de Deus. E o que quer que alguém profetize para você, ou pregue, ou aconselhe, você tem que levar isso a Deus e dizer: "Está certo? É isso mesmo que eu devo fazer?" Às vezes nós dependemos demais de outras pessoas, sabe? Amém? Então, eu disse ao Dave, nas próximas 3 lições eu tenho 21 pontos, e ele riu de mim. Ele riu tão alto, ele disse: "Sim, bem, será uma mensagem de 2 pontos. Então, por que faço esses pontos e nunca passo por todos eles? Ponto número 1, como derrotar o diabo? Eu creio que é permanecendo em paz na tempestade.
Eu não sei se nós sabemos o quão importante isto é, e então, primeiramente, deixe-me dizer que somos humanos e é bem natural. Quando os problemas vêm, especialmente se é algo que não estamos esperando, é natural que nosso primeiro impulso seja ficar chateados. Eu faço isso, você faz também. Dave raramente faz, mas Dave está num patamar diferente do resto de nós. Está no outro nível. A única coisa que o deixa chateado é o governo e o golfe. Até mesmo a personalidade tem muito a ver com isso. Dave é um homem realista, mas descontraído e relaxado. E eu já sou mais assim, eu vou consertar isso. Então, quando você se sente começando a ficar chateado, quantos conseguem sentir quando estão começando a ficar chateados? Ok. Você não pode simplesmente ficar lá, sentado lá, sem fazer nada. Você precisa perceber que isto é o diabo e você precisa resisti-lo. E eu falo comigo mesma. Quando eu começo a me sentir assim, sabe? Eu falo comigo mesma e chamo isso de me afastar do precipício. E quero te encorajar a fazer isso. Então eu digo coisas para mim mesma. Agora, Joyce, você já passou por vários problemas no passado, você ainda está aqui e Deus cuidou de cada um deles para você. Então, Deus é fiel. E lembre-se das vitórias passadas. É tão poderoso quando você tem um novo desafio à sua frente, se lembrar das vitórias passadas. Esta é uma das razões pelas quais mantenho um diário. Então, se eu estou tendo um desses momentos quando estou passando por um momento difícil, posso olhar para trás e ver as vitórias que eu tive. Acho que faz uns 37 anos que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu tive que fazer uma mastectomia de um lado e sabe, toda vez que você ouve a palavra câncer, é assustador. E mesmo quando você é declarado curado, ainda é meio desafiador não se preocupar que algum dia ele possa voltar. Mas aqui estou eu hoje, 37 mamografias depois, e nunca teve uma ruim. Agora, uma vez eles acharam que viram alguma coisa, e eles fizeram uma tomografia escaneando todo o meu corpo, e eles disseram algo muito interessante para mim. O rapaz que leu, ele disse, parece que você teve algumas lesões cancerígenas em sua coluna ao mesmo tempo, mas elas se curaram por si. E eu pensei, elas não se curaram por si mesmas, mas nós sabemos quem Deus é, amém? Agora, houve uma mulher que trabalhou para nós por 37 anos, ela era uma das mais... Você não conseguiria encontrar alguém mais doce, mais positiva do que ela? E ela, recentemente, faleceu de câncer. Então, todos estávamos orando pela sua cura, mas não foi como nós queríamos que tudo acontecesse. Mas Deus sempre fará coisas boas se nós permitirmos que Ele faça. E quando chegar a nossa hora de ir, nós iremos. E ter medo disso não vai te deixar melhor. E qualquer um de nós que crê no céu, não é de admirar que Paulo tenha dito viver é Cristo e morrer é lucro. Então não vamos nos preocupar com coisa alguma. Aproveite cada dia que você tem e deixe o diabo bravo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas podemos muito bem aproveitar o hoje, porque isso é tudo que sabemos que temos. Amém? Então, em toda a Bíblia nos diz que se permanecermos em paz nas tempestades da vida, e a paz, ela é uma das chaves. Apenas uma, há muitas, mas é uma das chaves que vai, confundir o diabo. Quero dizer, se ele fizer o seu melhor
trazendo algo contra você que realmente o deixa perturbado e muito assustado, mas você permanece em paz e continua amando a Deus, então o que mais ele pode fazer contra você? Não pode fazer nada contra você. Eu não sei você, mas eu pessoalmente amo confundir o diabo. Em Romanos 16:20, a Bíblia diz: o Deus da paz em breve esmagará Satanás sob os vossos pés. O Deus da paz. A paz é que derrota o diabo. Em Efésios capítulo 6, é um capítulo da Bíblia que fala sobre a armadura que Deus deu a nós. É ela que nos protegerá em tempos de batalha. E eu amo que diz em Efésios, diz: vistam-se da justiça. Ajustem o cinto da verdade. Calçai as sandálias da paz. Essas duas palavras, vista-se. Toda vez que eu vejo isso na Bíblia, eu desenho um círculo, porque isto me lembra que vai exigir alguma ação da minha parte. Veja, Deus ele nos dá várias coisas, sabe? Mas nós fazemos a nossa parte, temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer todas as coisas para nenhum de nós. Ele tem uma parte e nós temos uma parte. Se não fizermos nossa parte, então Deus não fará a sua parte. E muitas vezes, quando você tem um problema e pergunta a Deus o que fazer, ou você pede a Ele para lidar com o problema, Deus lhe mostrará algo para fazer. Ou lhe mostrará alguma porta que você, sem saber, abriu. E todos nós fazemos isso, às vezes, e temos que consertar aquilo antes que Deus possa resolver os problemas. Muitas vezes, quando estamos doentes, isto me aconteceu várias vezes. Então eu oro, não só para que Deus me cure, mas se há algo que eu estou fazendo que está causando isso, e muitas vezes é algo tão simples. Eu estava tendo problemas nas costas e eu recebi uma injeção de cortisona, fiz isso, fiz aquilo, outro, sabe? E descobri que, na verdade, eu descobri que Deus, ele me mostrou que esse meu músculo, não é a minha coxa, mas aqui, ó, no tendão. As minhas coxas estão aqui, bebê. Que meu músculo do lado onde minhas costas doíam estava extremamente travado. Então, entrei na internet, encontrei alguns alongamentos para isso e eu os tenho feito regularmente e isso realmente me ajudou. Dave uma vez estava tendo o que ele chama de os aipes, não sei o que é isso, mas ele o chamou de os aipes e ele ficava nervoso, instável por dentro e enquanto ele orava a respeito, Deus lhe mostrou que ele bebia muita cafeína. Bem, sabe, muitas vezes quando corremos para o médico e pegamos um comprimido para isso, uma pílula para aquilo, um remédio para aquilo e o problema nunca acaba, é porque nós nunca paramos de fazer aquilo que está causando o problema. A Penny, esposa do Mike Shepard, que está sentada aqui na frente há anos, ela tinha enxaquecas debilitantes, sabe? Quero dizer, ela tomou muito remédio, ela fez de tudo, sabe? Você as tinha praticamente, o quê? Quase o tempo todo. Ela tinha uma dor de cabeça praticamente todos os dias, então essas enxaquecas a incapacitavam. Bem, acontece que Deus lhe mostrou que era o adoçante. Ela colocava tanto adoçante. Quantos pacotes de adoçante você colocava no copo? 2. Deixa eu contar para eles. Quantos eram? Vamos, eu conto tudo de mim para eles. 5. 5 num copo grande de café. Ela bebia chá gelado, café. 5. Não sei como ela aguentava isso. Mas você entende o que estou dizendo? Você não pode ficar bravo porque o diabo está atacando você. Tem que estar aberto ao fato de que talvez você esteja fazendo algo, não de propósito, mas talvez esteja fazendo algo que está causando seu problema e você terá que parar de fazer. Como, por exemplo, tomar água. Sabia que uma das coisas que rouba a sua energia é... Muita gente não sabe disso. Se você estiver mesmo que levemente
desidratado, isso deixará cansado. E posso dizer, a maior parte das pessoas não bebem água suficiente, sabe? Agora, eu não estou aqui para dar uma lição de saúde, mas eu quero que entendam que nem tudo é algum tipo de segredo, sabe? Espiritual, profundo. Muitas vezes é apenas algo prático que precisamos começar a fazer ou precisamos parar de fazer, sabe? Então, calçai as sandálias da paz significa andar em paz, ficar em paz. Marcos 4, 35 até o capítulo 5, verso 1, eu amo esses versos. Eu tinha ouvido naquela época uma fita de ensinos, a primeira que eu ouvi, sabe? E era sobre essas escrituras aqui. E é uma história sobre quando Jesus entrou no barco com os discípulos e ele disse, todos digam, ele disse. Agora, quando ele diz alguma coisa, ele fala sério e quando ele disser algo, isso vai acontecer. Ele disse, agora vamos para o outro lado. Então, eles tinham uma direção. Agora vamos para o outro lado. Bem, e no meio, eles tiveram uma tempestade de proporções de um furacão. Alguém aqui já ouviu Deus falar para você, algo maravilhoso vai acontecer, isso e aquilo vai acontecer, eu vou fazer isso, eu vou te usar, eu vou fazer aquilo, e suas circunstâncias parecem exatamente o oposto do que está acontecendo? Alguém já teve essa experiência, alguns de vocês? E então, eles ficaram com medo da tempestade e Jesus estava dormindo, gente. Estava tirando uma sonequinha, não estava nem um pouco com medo. Bem, eles o acordaram, ele se levantou e parou a tempestade, a repreendeu, mas ele em amor os repreendeu também. E ele disse, por que vocês têm tão pouca fé? Eu acho, li isso outro dia, mas eu concordo com isso, essa incredulidade é o maior pecado que cometemos. Deus só quer que acreditemos nele. Ele só quer que confiemos no que ele diz em sua palavra e acreditemos que se ele disse algo, ele vai fazer. Não importa quanto tempo leve, o que apareça no caminho, ele vai fazer. Tudo tem um começo, tem meio e fim. E o começo pode ser empolgante, é sempre empolgante, mas o meio não é tão divertido. Então eles estavam no meio de uma tempestade, no meio do lago. Mas adivinham o que o capítulo 5, verso 1 diz? E eles chegaram ao outro lado. Esse é um ótimo exemplo. Ele disse, vamos para o outro lado. E antes de chegarem ao outro lado, eles tiveram uma tempestade de proporções de um furacão. Então não se surpreenda se você tiver um sonho, uma visão de Deus para fazer algo e o diabo vier contra você, porque isso deveria surpreendê-lo. Você acha que só porque quer fazer algo por Deus ou endireitar sua vida, que ele vai estender um tapete vermelho para você? E então ajudá-lo a fazer isso? Algumas coisas que nos acontecem quando saímos para fazer as conferências são tão ridículas que nós chegamos ao ponto em que apenas rimos, sabe? É tão ridículo. Eu costumava ficar muito chateada, se preocupar. Isso é como sentar numa cadeira de balanço o dia todo. Isso te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Amém? Então vou te contar o que aconteceu hoje mesmo. Chegamos aqui nesta linda cidade, encontramos um restaurante lindo e nós sentamos do lado de fora. Mas eu não gostei de nada para comer. E acabei só pedindo 2 entradas. E uma delas era muito salgada para mim, então alguém ia levar para casa e comer mais tarde, então pedi uma outra coisa. E também não gostei. Bem, eu gosto de fazer uma boa refeição antes de começar tudo isso, mas eu não fiz, sabe? E então a Ginger, que geralmente vem a essas conferências para me ajudar, ela teve uma morte na família, então não pôde vir neste fim de semana. E então o Matt, que geralmente vem e faz muitas coisas aqui em cima e mantém todos os detalhes organizados para eu não ficar confuso sobre o que estou fazendo, o voo dele foi cancelado. E, portanto, ele
não conseguiria chegar aqui até amanhã à tarde, então dissemos, volte para casa e divirta-se. Você não poderá nos ajudar, então tivemos que nos reorganizar e fazer outros planos. Nós alugamos 2 veículos, 2 vans e, numa delas, o transmissor falhou. Então agora, quero dizer, nós nem começamos a conferência ainda? Quero dizer, nem tínhamos nos arrumado ainda? Então nós mantemos um registro durante todo o ano e no final do ano nós nos assentamos e lemos isso? Vocês se lembram daquele dia que tivemos que sentar no corredor do hotel esperando para abrir a porta dos quartos porque nada funcionava e tivemos que esperar um homem chegar? Não sei o que fazem com as chaves quando saímos, mas eles têm que se garantir que não voltaremos. Tem uma coisinha aqui em Marcos que acho importante. Eu não tenho tempo para ela, mas o verso 35 diz: naquele dia, quando chegou a noite, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Então a próxima coisa que ele disse é algo que nunca preguei. Não posso dizer que ninguém nunca pregou, com certeza alguém já, mas por alguma razão eu nunca vi isso deixando a multidão para trás. E veja, às vezes, agora ouça-me, se você quer chegar do outro lado, tem que deixar a multidão para trás.